Nesse vídeo eu estou trazendo algo que vai abrir o olhar de vocês. Nesse vídeo nós temos Nicolas conversando um pouquinho com o atual ministro dos Direitos Humanos e mostrando a hipocrisia, como existem dois pesos e duas medidas, como certas coisas do Brasil são proibidas de serem ditas, principalmente a hipocrisia do nosso atual ministro dos Direitos Humanos. Nesse vídeo o Nicolas mostrou como, se a polícia faz qualquer coisa no Brasil, os direitos humanos crucifica eles. Eles são uns monstros, eles oprimem os mais pobres, os negros, qualquer um. Mas, quando uma policial toma um tiro de fuzil nas costas, os direitos humanos se omitem. Ninguém vai falar nada, né? Quando um político brasileiro de alto escalão sobe favela sem nenhuma proteção, sem nenhum policial, sem nenhuma escolta, livremente, sem o menor medo de algo ocorrer com ele, eles não falam nada. Quando o Hamas mata brasileiros, um grupo que Lula já apoiou, Lula já pediu que o Hamas não fosse mais declarado como um grupo terrorista, quando eles fazem inúmeras atrocidades com homens, mulheres, crianças, idosos, sem distinção nenhuma, decapitam, fazem o ato mais repugnante que se pode cometer uma mulher. Você sabe muito bem qual é. Não vou falar o nome desse ato aqui. Não falam nada. Inclusive, quando acontece com um brasileiro, eles emitem uma nota lamentando, mas não citam em nenhum momento o nome do grupo terrorista. Ou, ao menos, falam a palavra terrorista. Veja esse vídeo como Nicolas Ferreira desmente ele ao vivo, como ele mostra ao público toda a hipocrisia que está enraizada nos direitos humanos brasileiros e na política brasileira como um todo. Boa tarde, ministro. Da forma como o ministro fala, parece que ele é ministro dos direitos humanos da Suíça, Dinamarca. Poxa, ministro, mais uma vez, tua fala aveludada não consegue esconder a realidade. Ah, porque o Ministério dos Direitos Humanos está ao lado das vítimas. Que vítima? Que violência vocês estão combatendo? Ou pessoas vocês estão ajudando? Você acha que o brasileiro realmente cai nessa balela? Eu sei que durante muito tempo vocês não tiveram oposição aqui, era tudo novo isso para vocês. Porque vocês dominaram, né, o país e nunca teve alguém para falar o contrário. Mas isso é um mínimo. Dizer que não há responsabilidade nenhuma no Ministério dos Direitos Humanos porque foi o Comitê do Amazonas que bancou e pagou as despesas da dama do tráfico. Não tenho nenhuma responsabilidade nisso. Ora, espera aí. Camadas de responsabilidade. Quando o senhor banca isso, o senhor tem responsabilidade sim. Até mesmo porque, por muito menos, deputados aqui, como o deputado Eduardo Bolsonaro, é denunciado e acusado como miliciano. Por muito menos eu sou acusado de golpista. Por muito menos deputados dessa casa, somente por serem opositores do teu governo, nós somos chamados de genocidas. Ou seja, o que o senhor espera de que a população brasileira o acuse? Do senhor ser inocente? O senhor deve ser um lírio do campo mesmo, porque afinal de contas o deputado não pode nem lhe fazer uma pergunta que o senhor se sente sensível e não pode responder e acha que ele está fazendo insinuações ao senhor? Eu só acho o seguinte, sobre a pergunta, os termos que usou o deputado, né? Negro trans, negro fake. Por que essa pergunta dirigida a mim? Por que essa pergunta ofensiva dirigida a mim falando a respeito da questão? Por que pra mim? Será que tem algum motivo pra isso? Por favor, tenha postura de ministro de Estado. O senhor não é ativista. Pelo menos não deveria ser. O senhor não deve ter uma postura de presidente desse DCE. Por mais que o senhor tenha essa postura, o senhor é ministro de Estado. Agora, não venha, por gentileza, dar nenhuma resposta que foi satisfatória nem convincente. A Luciane, ela foi condenada a 10 anos de prisão por lavagem de dinheiro, associação para o tráfico e organização criminosa. E sim, eu concordo com o senhor. O processo dela estava em sigilo, mas o processo criminal dela não. Sabia-se o porquê ela estava sendo investigada. Ou seja, não há nenhuma checagem, protocolo de segurança do Ministério dos Direitos Humanos para poder verificar quem entra lá dentro. Eu duvido um cidadão comum brasileiro querer uma reunião ou ser indicado com alguém que seja um bolsonarista. Eu duvido que ele entre lá dentro. Eu duvido. Porque é muito pior do que ser alguém que é o marido, que é a esposa de uma pessoa como o Clemilson, que é o tio Patinhas, como líder do Comando Vermelho do Amazonas. Ou seja, de fato, as coisas estão completamente invertidas e a indignação, senhor ministro, não é porque não é somente um escândalo, é porque existem outros. Dê só uma olhadinha aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, o senhor conhece esse rapaz aqui, senhor ministro? Conhece?
Depois o senhor me responde. Esse aqui é o senhor Said Marcos, que ridicularizou das vítimas mortas pelo Hamas, fazendo essas postais aqui antissemitas, inclusive de uma mulher que foi morta e estuprada e simplesmente estava ali tirando foto com o senhor todo sorridente. É por essas e outras que as pessoas não têm nenhum tipo de credibilidade no senhor. E que inclusive foi demitido, né? Depois da nossa pressão aqui, ele foi demitido. E depois de 3 dias que já tinham acontecido os ataques, o senhor demorou a se pronunciar com relação a todos os ataques que aconteceram ali em Israel e não condenou o Hamas. Ou seja, o ministro dos Direitos Humanos do Brasil não consegue condenar o mal. Assim como aconteceu anteriormente no nosso encontro que nós tivemos aqui, que eu perguntei para o senhor condena as ações do Nicolás Maduro? O senhor não responde, porque o ministro dos Direitos Humanos do Brasil é incapaz de condenar o mal. Então, não é que... Eu não vou conseguir aqui, obviamente, extrair a verdade do senhor. Eu não vou conseguir aqui extrair a verdade do senhor de fato. Porque alguém que não consegue condenar um ditador como Nicolás Maduro vai conseguir dizer a verdade a respeito da dama do tráfico em seu ministério? É claro que há um elo. É claro que vocês fazem isso. Se fosse o contrário, a nossa vida estava acabada. Vocês nos associariam como criminosos. É isso que nós devemos deixar claro aqui. Discutir a matéria é pífio quando se tem uma pessoa que não tem uma honestidade intelectual. Agora, eu gostaria de saber a tua opinião, senhor ministro, já que o senhor não vai dizer a verdade sobre este caso, sobre o Clezão. Um homem que foi morto por uma negligência jurídica, atendido 33 vezes ali na Papuda, que absolutamente nada quebrou ou depredou dentro do Congresso, e que eu gostaria de saber a opinião do senhor como ministro dos Direitos Humanos, se o senhor esteve conversando com a sua família, ou se o senhor emitiu alguma nota, porque de fato as vítimas e os programas que o senhor diz, de fato, só está na tua mente. Esses programas que o senhor diz que atende às vítimas não passa de mera palavra e discurso. Porque as pessoas, de fato, que estão perecendo hoje no Brasil, sentem extremamente falta e ausência do teu ministério. Então eu sei que o senhor vai lhe faltar com a verdade, mas mais uma vez aqui é um excelente momento para poder fazer os vídeos que você tanto odeia. Porque, afinal de contas, mostra a verdade de quem é o senhor. O senhor disse que eu não me pronunciei. No dia 7 de outubro, o ataque foi no dia 7 de outubro, no dia 10 de outubro, o presidente já tinha se manifestado. O Ministério dos Direitos Humanos divulgou uma nota lamentando o fato, que provocou a morte de brasileiros e também colocando nossa ouvidoria à disposição de quem necessitasse de informações, também reforçando os canais das embaixadas em Tel Aviv e do escritório de representação em Ramallah. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de foto, porque teve deputado que tirou foto com Adriano Lessa, por exemplo. Tá? E quando a gente fala de genocida, na verdade esse termo a gente tem que ver se é apropriado, mas a gente está se referindo a quem pregou não tomar vacina durante uma pandemia que resultou em mais de 700 mil mortes. Senhor ministro, o que o senhor disse é facilmente quebrado pela realidade, tá ok? Quando você olha aqui o Twitter, o do Ministério dos Direitos Humanos, coloca nota, morte do cidadão brasileiro Hanani. Ele morreu de quê? De gripe? Foi infarto? Não há, nem na nota do Ministério, é de susto, deve ter morrido de susto, do Ministério dos Direitos Humanos, nem na tua nota, no dia 10/10/2023, ao meio-dia e 22 minutos, dizendo sobre o Hamas, ou condenando os ataques. Basicamente foi vítima dos atentados do dia 7 de outubro de Israel, manifestou solidariedade, e o senhor se ausenta mais uma vez de condenar o mal. Mas aqui eu repito, não há que se querer extrair de uma pessoa que não consegue condenar Nicolás Maduro ou algo desse tipo. Então, mais uma vez, é só para poder mostrar, né, para as pessoas o quanto, de fato, o senhor é contraditório. Quando o senhor diz a respeito da defesa às vítimas, olha só, o senhor acionou, né, a ouvidoria para poder acompanhar as mortes da PM lá em Santos, né, porque tinha matado, né, um soldado da PM, Reis, e só recebeu a atenção do Ministério quando, de fato, começou a ter morte de vagabundo. E o acompanhamento da ouvidoria foi para isso. Agora, dias depois, quando uma PM foi morta com um tiro de fuzil nas costas em Santos, não há nenhum tipo de comoção nesse sentido por parte do Ministério ou do ministro. Ou seja, nos cobram tanta empatia, amor, democracia, e não é isso que tem visto. O que o deputado Eduardo Bolsonaro disse aqui, senhor ministro, o senhor convenientemente não respondeu, com relação à falsa inclusão e direitos humanos no governo Lula, é evidente. Ficou na rampa a inclusão, né? E o senhor não consegue
requerir isso do seu chefe, afinal de contas, né? Como que alguém vai contra quem lhe colocou ali no cargo? O senhor não quer perder essa cadeira, né? Mas convenhamos, se fosse o Bolsonaro, o senhor estaria bem nervoso. Afinal de contas, subiu com várias pessoas representando minorias. E o senhor já viu a foto das pessoas que estão no poder do governo Lula? O senhor chegou a ver? Brancos, héteros, cis, pessoas brancas, elite. Olha só que incrível. Pois é, Nicolas Ferreira, pois é, cara, parece que a inclusão do governo Lula ficou na rampa, né? E é incrível como essas pessoas falam uma coisa, mas vale somente pro lado delas. Como você muito bem citou, eu não vi nenhum direitos humanos do Brasil comentando sobre as atrocidades que o Hamas estava fazendo em Israel, com inúmeras outras pessoas, não somente israelenses, não somente palestinos estavam nessa guerra, porque tem muitas pessoas da faixa de Gaza, brasileiros morrendo, inclusive brasileiros ou qualquer outras pessoas que estivessem lá, como eu disse, não necessariamente somente palestinos e israelenses, cara. Eu não vi nenhuma nota dos direitos humanos cobrando, criticando as atitudes do Hamas. Pelo contrário, eu vi o PSOL, juntamente com Guilherme Boulos, numa foto, dando seu apoio à Palestina. Eu vi inúmeros esquerdistas fazendo protestos a favor do Hamas, com adesivo no carro escrito Palestina Livre. Eu não vi ninguém de esquerda criticando as atitudes do Hamas. Como você muito bem colocou, ninguém ousa colocar o Hamas, ninguém ousa associar Hamas a terrorismo. É igual quando Lula ainda não era presidente. Você não podia colocar Lula e bandido na mesma frase. Você não podia associar o Lula a bandido. Inclusive, a série Round 6, para quem não sabe, originalmente tem como nome Squid Game, mas foi mudado aqui no Brasil, porque Squid em inglês significa Lula. Exatamente isso que vocês estão ouvindo. Eu não tô brincando. Mudaram o nome da série para não associar Lula à série. Para vocês verem como a censura já vinha se instaurando muito antes do Lula voltar à presidência.